Pai querido, pedimos que o Senhor abra nossa mente, Pai, para ouvir a Tua palavra. O Senhor também use o Alaor, use ele com poder, para que venha pregar a Tua palavra com fidelidade e o Senhor Jesus venha estar nos abençoando, venha estar nos transformando, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, te entregamos esse momento. Amém. Boa noite a todos, que alegria estar com vocês. Esse é um momento importante para nós como igreja, de olharmos para a palavra dele e sermos guiados, consolados, conduzidos para a vontade dele, muitas vezes. E é um privilégio que nós temos agora de focarmos nisso. Então eu peço que cada um seja atento ao seu coração, para que a palavra de Deus nos fale, revele e aponte para a nossa própria vida, né? Para sermos confrontados naquilo que Ele quer. Ouvimos já algumas mensagens através do pastor Roberto sobre a família. E ainda gostaria de contribuir, encorajando para que nossas famílias também sejam pautadas por aquilo que nós vamos fazer nesse exato momento, que é buscar na palavra dele discernimento e orientação. Então abra junto comigo no Salmo 119, vamos avaliar um pouquinho do versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Vamos ler até o versículo 16. Salmo 119, 11 a 16. Diz o seguinte: Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Esse é um salmo especial. Ele, assim como o capítulo 1 até o 19, tem como foco a exaltação da palavra de Deus. Exalta aquilo que ele diz, as suas leis, as suas orientações. E eu gostaria de encorajar que possamos aplicar, principalmente olhando para o versículo 11, para que nossas famílias, nossa igreja, exalte e se retenha a essa palavra. O versículo, sem dúvida, é muito conhecido. Guardei no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse é um desejo e, ao mesmo tempo, um compromisso que ele tem, de fazer e viver isso dessa forma. Bem, sem dúvida, é algo relevante para que eu e você, nossas famílias, nossa vida cristã possa ser colocada em prática desta forma. Nós sabemos exatamente quem escreveu, mas sem dúvida havia um grande apreço ao que o Senhor dizia. Havia uma exaltação dessa palavra, deste Deus. Nós precisamos reconhecer a importância daquilo que ele diz, porque nós somos a igreja dele. Mas isso transcende só aquilo que nós consideramos. O mundo inteiro tem que olhar e necessita reconhecer naquilo que está neste livro como algo extraordinário. É o livro mais lido de toda a história, mais traduzido de todo mundo.
Nunca houve, e sem dúvida nunca haverá algo similar a isso. E não estou nem mencionando aspectos espirituais que ela é capaz de fazer em nossa vida, a transformação que ela promove. Estou falando apenas como um livro. É extraordinário. Nosso mundo reconhece isso? Muitas vezes não. E aí começam e se estabelece ataques contra a nossa fé, as nossas crenças. Alguns anos atrás, a Suprema Corte brasileira, ela entendeu que nas bibliotecas públicas não deveria haver a Bíblia lá. É curioso que se, segundo o que eu mencionei, é o livro mais lido de toda a história, não esteja em uma biblioteca. Tomaram essa decisão por entender que nós somos um Estado laico, mas laico não é ateu. Não deveriam agir dessa forma com um livro tão importante. E não só importante, mas poderoso. Ele é capaz de fazer grandes coisas. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. E assim ela é poderosa. Ela é capaz de fazer grandes coisas na nossa vida. Quando você a lê, ela lê você. Quando você a examina, ela examina o seu coração. Quando você olha atentamente para essas palavras, ela ilumina os seus olhos. Ela é repleta de atributos capazes de promover grande transformação na minha e na sua vida. Ela mesma afirma que a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, passando de apenas um simples livro, mas reconhecendo nisso algo que nos regenera, que nos resgata de nossos pecados, ela afirma que nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você quer ter fé? Leia a Bíblia. Você quer ter mais fé? Leia mais a Bíblia. Muitos almejam ouvir, de fato ouvir a voz de Deus. É muito simples. Leia a Bíblia. Tudo bem. Você quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Porque essa, de fato, é a palavra de Deus. É a voz de Deus. A Bíblia é o instrumento que Ele usa para que nossas vidas, que nossas famílias, que nossas igrejas encontrem a salvação. Por meio dela, pecadores alcançam a graça desse Deus magnífico que está diante de nós. Hernando Dias Lopes, mencionando a respeito da importância dessa palavra, ele fala que onde não há pregação, não há salvação. Onde não há semeadura da palavra, não tem colheita de almas. É preciso pregar. Como é importante e encorajador. E mais do que isso, é uma cobrança que nós temos, que se estamos diante de algo tão poderoso, permitir que esse poder seja visto na minha e na sua vida. E possamos ser usados para que esse poder continue a transformar outros. Porque é a responsabilidade que Ele nos dá. E olhando especificamente para a nossa família, nós queremos que a nossa família encontre e presencie o poder de Deus. E é capaz disso através do que o Salmo 119, 11 diz: guardar no coração a palavra do Senhor, para que nós não pequemos contra Ele, para que nós possamos ter uma vida santa, piedosa e íntima com Ele, é guardar os preceitos desse Deus. E isso é o encorajamento que eu queria avaliar com vocês. Através dessa palavra, houve avivamento durante a época do rei Josias.
Foi essa mesma palavra que transformou pessoas na época de Ezequias. Durante a época dos apóstolos, o Senhor os usou para escrever esses livros e transformar igrejas, cidades inteiras, para que ele seja conhecido lá. Na época da reforma, foi essa mesma palavra, se voltar para ela, fez que pessoas reconhecessem que necessitavam da graça de Deus. Queremos avivamento em nossas famílias, em nossa igreja? Eis aí o caminho. Eis aí a direção. E como a gente encontra por meio de Esdras, um bom caminho é conhecer essa palavra, é viver essa palavra e ensinar a palavra, que é o lema da organização Palavra da Vida. Estudo, vida e ministério. Mas centrado naquilo que nosso Senhor diz aqui. Então, olhando agora para Salmos 119, versículo 11, como podemos agir da forma como o salmista nos encoraja, nos pede, e vemos isso nessa palavra. Ele afirma: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso deve ser o nosso desejo, de olhar para nossas famílias e combater o pecado ali, e promover a santificação em nossas famílias, para que nossos filhos reconheçam o pecado deles, entendam a gravidade desses pecados, e mais do que isso, possam entender o caminho para que eles sejam transformados. E aqui diz, começa nos encorajando a guardar a palavra de Deus. Outro pregador mencionou que há muitos que têm uma Bíblia muito bonita, e hoje nós temos acesso a muito material, muitos livros, muitas vezes de autores bons, piedosos. Você, até mesmo neste próprio livro, você vai encontrar versões diferentes, capas diferentes, com conteúdos te ajudando a entendê-la mais, mas que fica guardada, às vezes, nas nossas estantes, em uma prateleira ou uma gaveta, como se conter este material em nossa casa trará algum tipo de bênção aqui. Mas não é isso que o salmista nos encoraja. Ele nos mostra que onde deve ser guardado esse material é em nosso coração. As informações, os ensinamentos devem estar em nosso coração. Um texto que eu já pude encorajá-los aqui, que é Deuteronômio 6. Abra lá junto comigo. 6, 6 e 7. Muito focado e específico naquilo que nosso Deus fala para as famílias de Israel, para o povo de Israel. Deuteronômio 6, 6 e 7. Eu vou voltar ao 5, considerando que este é um mandamento de fato muito importante para a nossa vida cristã. E começa a focar já onde que deve estar nosso relacionamento, intimidade com Ele. Versículo 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E olha só, versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olhe, note bem, que não adianta de nada termos atos religiosos. Você pode vir domingo após domingo em qualquer igreja, nessa aqui. Podemos assistir muitas pregações,
ler muitos livros a respeito dessa palavra. Mas isso tudo deve vir como resultado, porque o que origina isso é guardar o coração, guardar a palavra de Deus em nosso coração, e a partir disso nós vamos buscá-lo com intimidade. Buscaremos dia a dia, em nossas casas, em nosso lar, em qualquer contexto, em qualquer oportunidade que nós tivermos. Vamos estar buscando profundidade nesse relacionamento. O que eu quero dizer com isso? É que há muitos que vão ser ótimos conhecedores dessa palavra, mas com pouco entendimento. Pouco relacionamento com esse Deus. Podemos ser envoltos com uma capa muito bonita, mas o nosso coração continuar vazio. A nossa família continuar sem esse Senhor. E é triste reconhecer que famílias têm sido marcadas por isso. Onde há, algumas vezes, pessoas que são assíduas em sua religiosidade, mas em seu coração não têm guardado a palavra do Senhor. Não têm retido a palavra dele. Não têm permitido que aquilo que ele diz nos transforme e mude quem nós somos. Eu sou encorajado por aquilo que o Senhor fez na minha vida, porque pela graça dele nós somos regenerados, e parte disso, grande parte, eu reconheço nitidamente na minha, eu diria, personalidade. Eu, durante boa parte da minha vida, era muito instável. Tinha vários projetos diferentes e investia em coisas diferentes. Durante toda a minha adolescência e juventude, minha irmã está aqui para não me deixar mentir, sozinho. Eu fui para diversas escolinhas de futebol, várias mesmo. Eu começava, achava muito legal, parava. Começava, achava muito legal, parava. E quando surgiu a oportunidade de mim, e por causa da graça dele, ele foi mudando quem eu era e a minha busca pelo Senhor. Era difícil a minha constância e intimidade com ele. E eu reconheço que hoje isso só existe, ou só cresci, por mais que seja pouco, é por causa da graça dele. É pela transformação que essa palavra tem feito na minha vida. Pela preocupação que eu tenho de guardar aquilo que ele me fala. Não sou merecedor disso. É pura graça desse Senhor. É isso que ele nos capacita, e a gente encontra isso. Se você olhar junto comigo em Provérbios capítulo 1, nos primeiros versículos. Provérbios 1, 1 a 6 diz o seguinte: aqui temos diante de nós o homem mais sábio que já existiu. E ele diz o seguinte: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Aqui a gente já começa a nos apontar aquilo que ela nos ajuda a fazer. A gente buscar essa palavra, meditar naquilo que ela diz. Ela nos ajudará a viver de maneira reta, de maneira sábia, de maneira com disciplina. Por mais que não seja natural nosso coração se desvie disso e fuja do Senhor, se buscarmos ela e crescermos nossa intimidade com o Senhor através do que Ele diz, é o resultado, os frutos que encontramos. Versículo 4, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Como família, como pais, quantas vezes a gente se sente
inexperiente, com falta de direção do Senhor. Como sermos maridos melhores, como reconhecer e crescer nas nossas falhas, como serem esposas que agradem ao Senhor na maneira que a gente vive, como educar filhos diante de tanta falta de capacidade em nós mesmos. Essa palavra do Senhor nos ajuda aqui por meio de nós buscarmos nela direção e guardarmos ela em nosso coração. Ela ajudará a dar prudência aos experientes e conhecimento e bom senso aos jovens. É interessante trazer aqui para nós a questão da juventude, porque justamente é marcada pela falta de bom senso. Ela é pela falta de conhecimento, pela falta de experiência, de sabedoria muitas vezes, que é natural diante da falta de experiência de vida, muitas vezes. Isso marca qualquer juventude. Mas essa palavra promete fazer isso. E não só isso. Se voltar lá para Salmo 119, eu já vou voltar lá. Ainda não. Também vai trazer de volta a questão dos jovens. Eu só vou terminar aqui. Versículo 5. Provérbios capítulo 1, versículo 5 diz: se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender os provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Aqui o que eu encontro é uma capacidade sobrenatural. Eu olho para a experiência de José, quando é trazido sonhos para ele revelar, é apenas pela graça e direção desse Deus. É por meio da intimidade com Deus e da capacidade que Ele dá de fazer isso. E quantas vezes nós necessitamos, por mais que às vezes temos experiência em determinadas áreas, falta conhecimento, falta discernimento. Principalmente quando se trata de relacionamentos em nossa família. Em situações difíceis, onde a gente se sente perdido de saber exatamente o que devemos falar, como fazer, como reagir diante dessa situação. Queremos ser sábios. E mesmo aqueles que se consideram sábios, aqui nos fala claramente, se o sábio lhe der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. É isso que essa palavra é capaz. À medida que nós nos aproximamos dela e guardamos ela em nosso coração, o sábio pode encontrar isso nela. Quanto mais o jovem. Agora sim, volte para Salmo 119, no versículo 9. Salmo 119, 9. Diz o seguinte: como pode o jovem manter pura sua conduta? E a resposta é: vivendo de acordo com a tua palavra. Olha, assim como o jovem talvez é marcado por falta de experiência em muitas áreas de nossa vida, como necessitamos de mais conhecimento para viver, principalmente durante a juventude, e esse salmo fala sobre outro desafio que os jovens têm, de manter pura a sua conduta. Quanto de ataque nós podemos reconhecer, principalmente para a nossa juventude de hoje. Moral, espiritual, social. Onde até mesmo igrejas que se dizem igrejas deturpam aquilo que o Senhor fala. Eu conversando com Wellington há pouco tempo sobre pecadores que falam sobre hombridade bíblica de uma forma completamente equivocada.
Sabe por que equivocada? Não porque o cara acha algo errado, porque o que ele acha não está guiado na palavra de Deus. Mesmo que seja pessoas que se preocupem ou conheçam muito a palavra, o principal problema de qualquer pregador é não buscar a orientação segundo aquilo que essa palavra diz. E ela nos capacita e nos ensina. Ela que é poderosa para transformar a igreja. E transformar até mesmo os jovens em meio às suas dificuldades de se manter puro, santo. A resposta e o único caminho é viver de acordo com aquilo que nosso Senhor diz, viver de acordo com os decretos dele, com os mandamentos dele, em diversos aspectos. Ao nos afastar do pecado de maneira radical, ao nos encorajar em meio às nossas aflições e angústias, para que o pecado não nos contamine e não haja impureza em nosso coração, talvez em nossos filhos, devemos também ser guiados por aquilo que essa palavra diz. Devemos encorajar que nossas famílias sejam guiadas e vivam de acordo com essa mesma palavra. E podemos colocar em prática então. Ao buscar, ao tentar viver, colocar em prática o versículo 11, guardando a palavra dele. E nos possibilitar ter uma vida santa, sem pecado. E isso deve ser um desejo nosso. Porque, como eu falei, nós somos limitados. Muitas vezes em nossa própria vida, de trabalhar e mudar o nosso próprio coração, não somos capazes, até mesmo disso. Quanto mais daquelas pessoas que estão próximas de nós. Aquele irmão, daquele tio, pai, mãe, marido ou mulher. Não conseguimos mudar o coração deles. Mas se eles estão vivendo em pecado, essa palavra, guardar o coração, guardar no coração os ensinamentos desse Senhor, é o meio que fortalecerá aqueles que buscam o Senhor, fortalecerá o nosso lar. Eu passo por essa experiência. Não necessariamente por tanto quanto eu fui ensinado durante a minha vida, de buscar o Senhor e guardar a palavra dele desde infância, mas por causa da minha esposa que não está aqui hoje. Tem um jogo que os jovens já jogaram algumas vezes, que é conhecido por alguns, mesmo usar o nome. É sobre perguntas bíblicas, sobre músicas, sobre várias coisas. E é muito frustrante jogar contra a Samantha. É muito. Eu brinco com eles que o Roberto e a Rose ensinaram, treinaram a Jordana e a Samantha desde pequenos para jogar esse jogo. Porque eles conhecem versículos de cor, conhecem as histórias. E a Samantha fala, eu não me lembro quando eu ouvi a respeito disso, mas está lá. O conhecimento, aquilo que ela ouviu desde pequena, está não só nem sempre está gravado na mente dela exatamente o contexto que elas aprenderam, mas está lá, porque o Senhor trabalhou no coração delas e usou a família do Roberto para inculcar, para colocar e permitir que o Senhor trabalhe e alcance o coração delas. Isso nos ajuda tantas vezes para que nosso lar não peque contra o Senhor. Porque ela me encoraja muitas vezes, de forma muito sábia, e por meio da palavra do Senhor. Ela é capacitada, como minha esposa, para cumprir o papel dela de esposa, de encorajar, de ser uma ótima auxiliadora, porque ela se preocupa e no coração dela está guardado a palavra do Senhor. E é maravilhoso olhar que por meio de seres imperfeitos, como eu e você somos, como certamente essa Samantha é, Ele nos usa quando a gente o busca seriamente.
Esse deve ser um desejo que cada um de nós, possamos ter para edificar nosso lar. Para que nossos filhos, filhas, nossos irmãos e irmãs, pais ou mães, maridos ou mulheres, sejam edificados e conheçam mais o Senhor por meio do nosso testemunho. É correr para essa palavra. E que, através disso, teremos um lar mais santo. Porque aqui adverte que quando guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A nossa falha é contra o nosso Deus quando a gente não se preocupa com isso. É contra Ele que nós erramos quando, principalmente, homens em seu lar não buscam nessa palavra. Não ensinam essa palavra, não encorajam nossas famílias por meio daquilo que ela diz. Porque é nossa responsabilidade. Como homens, fazer e promover isso em nosso lar. Falhamos quando erramos nisso, gravemente. Sem dúvida, qualquer mulher que busque essas minhas palavras irá ser uma bênção imensa para nossas casas. Mas não é a principal responsabilidade delas promover isso, é nossa. E botar em prática aquilo que nós encontramos aqui, que é guardar a palavra do Senhor, guardar os ensinamentos dele. E é isso que nós deveríamos fazer. Ensinarmos, encorajarmos e crescermos nesse relacionamento por meio daquilo que o Senhor diz. É a maneira que eu gostaria de ver que nossa igreja possa colocar em prática aquilo que a gente já reconhece. Igreja Bíblica Bereia exalta isso. Igreja Bíblica, onde o centro daquilo que a gente acredita, das nossas decisões, da maneira que nós vivemos, é por causa das verdades bíblicas. E Bereia, também vinda de uma igreja que se preocupava em reconhecer, em aprender mais, em analisar essa mesma palavra, não superficialmente, mas de maneira profunda. Que possamos nós, como igreja, olharmos para isso, para a nossa necessidade, para as nossas fraquezas, e responder a isso, as dúvidas que há às vezes em nosso coração, ou que o mundo tem também, por meio daquilo que é essa maravilhosa palavra, esse instrumento do Senhor, que nós temos acesso para nos transformar, para transformar aqueles que estão ao nosso redor. Olhe bem ainda, para encerrar. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Temos às vezes o receio de que, por mais que a gente busque o Senhor, não vamos alcançar aqueles que estão próximos de nós. E de fato, nós não somos capazes. Mas ela promete, nosso Senhor adverte que Ele é capaz de fazer isso por meio da palavra dEle. Eu desejo que nossa igreja reconheça famílias profundamente transformadas pelo Senhor, mas para que sejam profundamente transformados por Ele, precisamos estar profundamente imersos naquilo que Ele diz. Porque essa palavra é capaz de cortar o nosso pecado, de extirpar as nossas fraquezas pecaminosas e nos encher da graça dele. Aquilo que nós não somos capazes de fazer, ela é. Por isso que quando nós guardamos no coração a palavra do Senhor, sem dúvida podemos ser mais e seremos continuamente marcados por santidade
por todos aqueles que nos conhecem, inclusive as nossas famílias. Inclusive as nossas famílias. Para vocês terem ideia do quão impactante é aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, enquanto no Novo Testamento, em Mateus, fala sobre uma esposa que é casada com um marido incrédulo, e é advertido para que ele não... Não é Mateus. Coríntios. Mas eu anotei, só que está em outro... aqui. Sim. É advertido que não separe, porque essa esposa que é crente chega ao ponto de santificar o seu lar, não de torná-lo mais puro diante de Deus, de pecado, mas que tem uma família mais honrosa diante deste mundo, por causa daquele que é crente, daquele que busca essa palavra que está sendo usado para abençoar este lar. Não deveria haver separação, até por causa disso. Por causa daquilo que o contato com a palavra de Deus é capaz de fazer. Quanto mais quando o lar inteiro busca e tem como prioridade aquilo que o Senhor diz. O seu lar tem buscado isso? O seu lar tem colocado como prioridade aquilo que a palavra diz? Você tem estudado ela constantemente, não esporadicamente? Deveríamos ser marcados por isso. Deveríamos ser marcados por famílias que têm a constância de correr para aquilo que o Senhor diz. Porque senão podemos ficar perdidos em nossos pecados. Cegos para as direções do nosso Deus. Ela é capaz de me transformar e transformar a sua vida, a sua família, a nossa igreja. Que façamos isso com dedicação. De não abandonar os ensinamentos dele, mas colocá-lo como prioridade para mim e para você. Eu sei que às vezes isso é difícil, mas vale a pena. Que possamos viver dessa forma. E temos famílias que seguem isso. Permita-me orar antes de encerrar. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Senhor, nos continue transformando a tua igreja para a tua glória, nos ajudando a buscar a ti em primeiro lugar. Que em nosso coração esteja guardado a tua lei, as tuas palavras, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E que possamos tirar do nosso coração aquilo que não convém, aquilo que não é adequado para teus servos terem e viverem de acordo. Por isso que eu peço, Pai amado, nos ajude a viver dessa forma. Em nome de Jesus Cristo, amém.